A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o terceiro bloco do Café com Velocidade 505, dedicado a falar da MotoGP, que correu no último final de semana, aqui pertinho da gente, na Argentina, em Termas do Rio Hondo, a segunda etapa da temporada e a segunda vitória de Maverick Viñales, né? O Maverick V8, que chegou com tudo neste ano, ele que entrou na Yamaha no lugar de Jorge Lorenzo, que foi para a Ducati. E chegou com tudo o espanhol Diogo Gomes. 2 corridas, 2 vitórias. 2 vitórias bem sólidas, né? Que eu acho que até mais importante do que tudo isso. Eu acho que a prova do Qatar não tem como discutir, né? Foi impressionante como ele conseguiu brigar ali, vencer aquela briga com o Dovizioso, que inclusive brigou muito bem, mas o Viñales conseguiu se estabelecer aí pra frente. E agora, né, na Argentina, até o Marques começa a prova melhor, esticando, abrindo muito, até que o Marques cai um grande turning point ali da corrida. O Viñales pega a primeira colocação e de lá não sai mais, lidera todo o resto da corrida com sobras para os demais pilotos. Então, 2 vitórias bem dominantes. Talvez se o Marques não tivesse caído, a gente pudesse ter alguma briga entre eles ali, alguma coisa diferente, mas enfim, o que de fato aconteceu foram 2 vitórias bem dominantes do Viñales, desde lá da pré-temporada incrível, né, que ele teve, que a gente já estava meio que prevendo que ele viesse forte, mas é incrível como ele chegou, né, já se estabeleceu de uma forma muito sólida, encaixou com a moto de uma maneira incrível desde o primeiro momento. Ainda no final de 2016, quando ele teve o primeiro contato dele com essa moto, ele andou muito bem, né? Ainda lá em Valência. Então é impressionante esse início de temporada dele. E vai se colocando aí, apesar de ser muito início de campeonato, né? Vai se colocando como um dos grandes caras pro ano, pro título, até porque em 2 provas, né? Pontuação máxima já tem lá seus 50 pontos. Thiago Santa Rosa, o Marques se acomodou? A provocação de Thiago Raposo é sempre pertinente, até porque ele sempre acha que as coisas não evoluem, que os comentários são os mesmos ao longo dos anos e tudo mais, e inclusive em situações completamente diferentes, né? Enquanto o Marc Marquez lá na Austrália, em Phillip Island, tem um tombo numa corrida que era dele e simplesmente estava para ele, não tinha o porquê ele não dizer que não estava acomodado, mas Thiago Raposo fica com esse receio, não, mas como? O cara não quer vencer e tudo mais. Hoje a gente não vai discutir isso, não vai entrar nesse ponto, mas vai entrar num ponto interessante. As 2 Hondas caíram no mesmo lugar. As 2 Hondas tiveram basicamente a mesma queda no mesmo ponto. Talvez o acerto, a configuração de corrida, os pilotos tendo que ir um pouco além para poder chegar na Yamaha, isso pode ter sido um fator. No caso do Marques, respondendo a sua pergunta, ele não acomodou, pelo contrário, ele estava num ritmo alucinante, já a segunda volta da corrida, abrindo mais de 2,5 segundos do segundo colocado, que no momento ainda era o Crutchlow, e ele com certeza sabia que tinha uma condição de conseguir um bom resultado se forçasse o ritmo inicial. Talvez questão de desgaste dos pneus poderia ser um fator para ele, e ao forçar demais veio a queda. Então, com certeza não foi uma acomodação, pelo contrário, foi a inquietude, a tentativa de vencer a corrida logo de cara, algo que quem fazia muito bem era Jorge Lorenzo, que ainda não estreou esse ano. E Diogo, ainda nesse assunto do Marques, né, a gente tá cedo ainda, a gente sabe que a MotoGP costuma mudar bastante quando chega na Europa, e não chegou na Europa ainda, né, esteve lá na Austrália, veio agora na Argentina, mas como o Viñales começou forte desse jeito, me parece que esses tombos este ano, não este ano, né, já foram decisivos em outros anos também, a decisão do título ficando com quem caiu menos, como foi o ano passado, por exemplo, mas
pode pesar o Diogo Gomes. Se Viñales manter esse ritmo todo chegando na parte europeia, né? Eu até acho que não há de vencer sempre, não há de estar sempre brigando pela vitória. Vai ter as pistas em que não vai casar bem, vai ter as pistas que o Viñales também há de cair. Mas é bom esses pilotos começarem a ficar de olho, porque se deixar o Mavecão sumir na frente, é perigoso, hein? Acho que é perigoso deixar qualquer um daqueles pilotos de ponta ali sumir na frente, né? Então, é mais uma questão de controle daquela área ali. Impressionou que o Marques, assim que ele saiu assim que ele deu entrevista, ainda durante a corrida, né? Na transmissão inglesa, pelo menos, ele falou, a primeira coisa que ele falou foi: eu não entendi o acidente, não sei o que aconteceu, eu fui fazer a curva e nem estava tão rápido naquela curva especificamente quanto eu tinha até estava em voltas anteriores. E a moto foi embora, eu caí, não entendi. E segundo, isso vai pesar pro campeonato, né? Ele mesmo falou isso ainda na entrevista durante a corrida, né? Quando a corrida ainda estava acontecendo, né? Então, assim, ele tá bem ciente disso, com toda certeza. Como você falou, eu realmente imagino que vai ter queda do Viñales mais pra frente. Se não tiverem quedas dele, ou enfim, o perca de rendimento não for tão grande, ele já começa o campeonato num ponto muito, muito interessante ali pra frente, porque, enfim, 2 vitórias aí contando com problemas principalmente do Marques, que foi o grande cara, né, que pelo menos a gente colocou no programa anterior, quando nós falamos sobre a MotoGP no Qatar, colocamos como o grande cara que pode impressionar aí, que pode brigar com o Viñales pra título, porque, enfim, é a top na categoria, venceu o título no ano passado com a moto até com a qualidade meio que duvidosa, eu diria. Enfim, nós sabemos muito bem, né, quem é Marc Marques, e o Marques foi apenas 4º colocado no Qatar, agora um abandono na Argentina, então uma verificada já vai começando se achar seu espaço ali. Mas eu acho que o Marques tem força suficiente para vir para frente. Eu confio mais no Marques do que na Honda, mas como esse conjunto já funcionou no ano passado, quando a Honda estava com certas dificuldades com relação à moto, eu acho que pode muito bem funcionar nesse ano também. Eu acho curioso, Diogo, que no caso do Viñales, ao falar isso, né, com certeza, é porque ele sabe, ele tem vamos dizer, o conhecimento de causa, porque o ano passado ele se manteve em pé em muitas corridas, enquanto os adversários caíam, os adversários diretos cometiam erros, ora por pneu, ora pela moto que ainda estava se adaptando ao novo regulamento técnico, enfim. E essas motos têm um pouco de adaptação, né? Algumas delas utilizam no chassi as asas internas, né? É claro que de ano para ano vem uma tentativa de canalizar o ar que passa pelas motos de uma maneira diferente, e isso com as asas que eram utilizadas no ano passado foi proibido, então eles tiveram que modificar muito dos projetos. E claro, vai ter essas diferenças, e no início, quando as equipes estão um pouco mais despreparadas em relação ao que esperar, consequentemente pode haver muito mais desses desafios. E sabedor daquilo que o Viñales pode representar, porque não é só o Marques caindo, errando, sabendo que o Viñales tem potencial, ele chegou na Yamaha para substituir o Lorenzo, com um potencial talvez de realmente substituir o Lorenzo no mesmo nível, sabe? Não perder, não é uma troca assim que você vai, num primeiro momento você coloca assim, é uma aposta, mas é uma aposta quase certa de sucesso, por conta de todo o histórico que ele tem, né? A gente já falou isso em várias edições passadas, as pessoas já ouviram cafeteria, café com velocidade a respeito de Viñales e a respeito de Marques, né? Eles são os 2 principais pilotos dessa geração de ainda o Marques, né, começou 125, mas depois já foi o Viñales já foi Moto 3, Moto 2 e MotoGP. Com certeza, eu concordo com você. O Viñales chegou com tudo, com essa banca realmente de substituto de Lorenzo. É um cara que também fez a sua história muito bem feita. Eu concordo contigo, Rosa. Eu acho que o Viñales também chegou realmente com esse potencial de substituir o Lorenzo, né? O Lorenzo na sua boa forma, não o Lorenzo da chuva.
E um cara que brilhou na Moto 3, brilhou na Moto 2 e tem tudo aí, já tá brilhando, né? Eu ia falar que tem tudo como se fosse algo pro futuro, não, já é presente, já tá brilhando e com certeza vai dar trabalho. Eu queria saber de vocês, Diogo, te chamando primeiro, onde é que se encaixa Valentino Rossi nessa Yamaha esse ano? O Rossi, todo ano, né, parece que fica aquela dúvida, igual nós comentamos lá no bloco da Fórmula 1, que todo ano tem uma pergunta. E o que é que a gente falou no bloco da Fórmula 1? Que tinha uma coisa que todo mundo repete todo ano. Eu acho que. Sobre o Kimi Raikkonen, se não me engano. Não é nem isso. É que a nova Fórmula 1 está vindo. É uma série de coisas. Tem o Kimi, tem o Alonso vai aposentar a qualquer momento. É uma série de coisas que tem. E todo ano é aquela coisa de. Ah, era sobre o Kimi Raikkonen mesmo. Que eu falei, por que renovaram, você tá com essa coisa já. Mas voltando à MotoGP, todo ano tem essa coisa, né? Que o Valentino Rossi, agora ele tá sentindo, agora ele tá velho, agora ele vai parar, agora ele não vai conseguir. E foi uma baita prova do Valentino na Argentina, tá? Demorou um pouco, talvez, pra passar o Cal Crutchlow. Mas o Cal Crutchlow, sabe, conquistou bons resultados no ano passado, quando não caiu também. E foi lá e conquistou mais um pódio, né? 2 pódios já pro Valentino, um terceiro no Qatar e um segundo agora, vice-líder do campeonato. Ele continua se reinventando, ele continua mandando bem, mas vai mandar bem o suficiente para buscar o Viñales, para incomodar o Viñales, para brigar com o Viñales, ou vocês não têm essa fé no doutor? Olha, eu acho que, pelo que a gente viu do Viñales até aqui, eu acredito no Rossi em termos de experiência. Acho que ele mesmo já deixou bem claro, até na pré-temporada, que não está conseguindo seguir o mesmo ritmo do Viñales. E, enfim, é totalmente entendível, né? O Rossi, ele é quase um deus, né, pra gente, no sentido de você duvida de tudo, mas você não duvida do Rossi. Mas tem que saber, né, certas limitações de idade e tudo mais, que uma hora chegue. Para andar no mesmo ritmo do Viñales vai ser bem complicado, vai ser muito complicado mesmo. Mas, Diogo, é o mesmo piloto que andava no ritmo do Lorenzo. O que muda do Viñales pro Lorenzo? O que mudou também da Yamaha nesse sentido, né? O que o Viñales pode trazer para a Yamaha nesse primeiro momento? Qual a última vez que o Lorenzo de Yamaha ganhou 2 corridas seguidas? Mas qual é a novidade do Viñales? Não Cara, vamos falar só de resultados. Eu acho que o ano passado, não foi o ano retrasado, que o Lorenzo emenda uma sequência gigantesca de vitórias na Europa, de 6 vitórias, eu acho. Eu acho que foi em 2015, porque, né, com a disputa do título. Não, mas o ano passado ele venceu 2 seguidas. Eu olhei aqui, França e Itália. Tem menos de um ano, tem menos de um ano, Diogo. Mas não, ainda assim, não é a questão do resultado que me interessa, porque o resultado é simples, a gente pegar ali, o resultado vai achar Marques com sequência, Lorenzo, Rossi, mas assim, o que o Viñales traz de diferente, por exemplo, nesse estilo de pilotagem que o Lorenzo não tem? Eu acho que isso o Rossi tem que parar e pensar em tentar copiar, né? Mas o que o Viñales trouxe, e que, enfim, imagino que o Rossi não saiba, você sabe, não consegue copiar, é algo impressionante. A gente já falou aqui da maneira como ele chegou lá, eu não queria voltar ao nosso anterior, mas enfim, a gente falou aqui da maneira como ele chegou, e no primeiro contato dele com a moto, ainda no final de 2016, em Valência, ele quase que bateu o recorde da pista. É um negócio absurdo, primeiro contato dele com a Yamaha. Né? Então, desde o início que ele tem esse ritmo. E já ficou claro que o Rossi não está conseguindo chegar nesse ritmo. Os 2 bons resultados que o Rossi conseguiu nessa temporada, e de novo, é impossível duvidar do Rossi, foram 2 pódios, né, 2 terceiras colocações, muito positivas, mas em cima de experiência. No Qatar ele fez uma corrida de recuperação que todo mundo duvidou que ele conseguiria fazer, e ele foi lá e conseguiu. E agora a mesma coisa, de novo, até concordo com você que ele demorou para ultrapassar o Crutchlow, mas o Crutchlow tem ali seu nível. Ano passado, por exemplo, ganhou 2 corridas, tá com LCR Honda, enfim, eu entendo, entendeu? Eu não acho que a terceira colocação dele foi ruim na Argentina, pelo contrário, mas eu acho que é mais ou menos isso, em termos de recuperação durante a prova, conseguir ser regular, que basicamente foi como ele conseguiu brigar com o Marques, gente. Se botar um pouquinho aí, vai ver, ele conseguiu brigar com o Marques em 2015, se não me engano, em cima de regularidade. Basicamente, em cima. Perdão, foi com o Marques? Foi com o Lorenzo que ele brigou, perdão. Ele conseguiu brigar com o Lorenzo em cima de regularidade. Simples assim, o Lorenzo teve sérios problemas durante o ano, e ele, em cima da regularidade, conseguiu se manter ali até aquele final lá, Malásia, depois Valência, enfim, isso a gente já viu na história. Mas eu acho que em termos de irregularidade, e contando aí que o Viñales uma hora vai errar,
e se conseguir encaixar alguns erros múltiplos aí, eu acho que o Rossi pode crescer, mas em termos de ritmo, nesse momento não tem nem como comparar um ao outro. Pelo menos em termos de volta rápida, poxa, é muita diferença, não é pouca diferença, não é muita diferença. Eu acho que, assim, eu questionei isso do Diogo porque é exatamente a questão que eu faço nesse início de temporada para mim mesmo, né? O que o Viñales traz diferente e eu acho que essa é exatamente a resposta para o desempenho do Rossi, porque o Rossi, nesse primeiro momento, não mostra uma queda, algo muito diferente do que aconteceu no início do ano passado. Assim, ele venceu corrida, ok, mas tá ali no top 3. A gente já viu o Rossi, alguns anos atrás, fazendo corridas, assim, lastimáveis pro padrão dele, chegando abaixo dos 5 primeiros colocados. Eu até em algum momento falei, não, eu acho que cada vez mais aproxima o momento do Rossi deixar a categoria. E o Rossi se reinventou ao longo dos anos. Ele conseguiu acompanhar Lorenzo, acompanhar Marques, sabe, ter um estilo de pilotagem com a famosa freada dele mais dentro da curva, que consegue disputar posição com esses caras de igual para igual. Então, assim, ele meio que conseguiu trazer algo que na carreira dele aí não tinha para disputar com uma molecada, com pilotos mais jovens, que tem um potencial imenso, que tem uma capacidade imensa e talvez num futuro próximo vão até questionar a capacidade ou o que o Rossi fez a carreira pelo que estão fazendo esses pilotos. Bom, pelo menos o Marques, né? O Lorenzo a gente ainda vai ter muita dúvida. E o Viñales com esse resultado inicial, sim, ele extrapola isso. Ele coloca uma barra talvez um pouco acima de novo para o Rossi para poder chegar. Não sei, ano passado ele caiu muito. Pode ser que nesse primeiro momento ele não vá ir ao limite da moto, porque o limite pode ser o que o Viñales está fazendo, e aí ele se perca. O que se perder é cair e dar adeus a um campeonato que ele pode disputar com a sua regularidade. Aí eu uso até as palavras do Diogo quando ele fala a respeito de experiência, que eu acho que é aí que pode sim, nesse âmbito pode fazer diferença o Valentino Rossi. Será que ele vai precisar se reinventar de novo? Talvez, quem sabe. E eu não duvido que ele consiga. Se for preciso. Eu também não. Deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma historinha rápida. Ele já deu mostras, né? Pode ir. É do Café com Velocidade. Não tinha 30 edições ainda, eu lembro disso. Foi lá em 2008. Café com Velocidade 20 alguma coisa, com a participação do Pezzolo, nosso saudoso Pezzolo. E aí eu lembro que teve uma questão já estava começando a falar de MotoGP, não lembro se foi uma pergunta ou se a gente trouxe o assunto à tona e tudo. Ali o pessoal já estava começando a desconfiar do Rossi, né, em 2008. Aí eu lembro que o Pezzolo falou, acho que o Valentino já tá começando a pensar em aposentar, já tá precisando, sabe, parar no auge para não ficar passando vergonha, não ficar lá se arrastando na pista, né? Isso me marcou muito porque chegou alguns comentários, assim, foram os primeiros e-mails e comentários que o programa recebeu na edição seguinte de pessoas. Pezzolo, você nunca falou de moto, você não assiste moto, por que você tá falando isso? O pessoal brigando bravo com o Pezzolo. Isso em 2008, já tinham pessoas falando pro doutor que estava na hora dele aposentar, que ele já não estava dando mais nada e tudo mais. E ele veio provando ano após ano que galinha velha dá sopa, dá caldo. Se a galinha velha for Rossi, dá, né? Porque, por exemplo, aqueles 2 anos que ele passou na Ducati, eu realmente não acreditava que ele fosse encontrar alguma coisa depois daquilo. Não no sentido de não ter um lugar para ir, não é isso, mas no sentido de, será que ele ia encontrar inspiração para voltar? E ele encontrou, e ele voltou e brigou por título e tudo mais. Então, de novo, por questões como essa, além de quantidade enorme de título, vitória e tudo mais assim na categoria, não dá pra duvidar do Rossi mais de maneira alguma. É difícil ele segurar o Viñales, andar no ritmo do Viñales, coisa que, de novo, desde a pré-temporada, início da pré-temporada de 2016, pré-temporada de 2017, treino livre, Catar, Argentina, ele não chegou nem perto de chegar
nem por um momento chegou perto de chegar no ritmo do Viñales. Então, assim, de início é difícil imaginar. Agora, em termos de regularidade, mais uma vez citando o campeonato 2015, eu acho que ao longo do ano aí, são quase 20 corridas também no ano da MotoGP, acho que é impossível de descartar ele aí pro campeonato, assim como não dá para descartar o Max. Mas só complementando o que o Rosa falou no comentário dele passado, os pilotos que menos caíram na temporada passada foram Marc Marquez, caiu uma vez na Austrália, Maverick Viñales caiu uma vez só, na Argentina inclusive, e o Edwin Lavitt que não caiu nenhuma vez. Perdão, caiu uma vez também no Japão. Os pilotos que menos abandonaram a corrida no ano passado. O Marques caiu 2 vezes. Ele caiu na Malásia também, mas ele conseguiu voltar. E ficou exato. Numa posição intermediária, acho que 13º, alguma coisa assim. Mas o resto, a Austrália, na Austrália, com certeza foi aquela queda que até Thiago Raposo meio que rememorou com a pergunta dele. Agora eu queria saber de vocês o seguinte. Diogo Gomes disse, abre aspas, depois daquela fase da Ducati eu cheguei a duvidar que ele seria capaz de fazer algo depois. A gente vai pegar essa lição aprendida e aplicar no Lorenzo ou é completamente diferente? Olha, é diferente, Raposo, me permita começar dessa vez, Diogo, pelo seguinte, a gente, dessa vez, você olha para um Dovizioso, um piloto que, vamos dizer, regular, bom piloto, mas assim, não é um piloto espetacular, não é um piloto top, e que até agora tem conseguido mostrar muito assim em relação à moto do que o Lorenzo. É claro, corrida, dessa vez a gente tem que dar um desconto. O Lorenzo foi abarroado pelo Iannone. Para variar, o Iannone fez das dele e depois ainda caiu. Nada disso. Não, imagina. O Lorenzo esbarrou no Iannone. Tá bom, mas... eu realmente não vi culpa nenhuma do Iannone ali. Ele foi prejudicado. Não, peraí. O Iannone não teve Vem na frente. culpa, mas ele que escorregou. Pode rever aí, Diogo. Você vai ver que o Iannone escorrega e aí o Lorenzo abarroa. O ponto pra mim, ele não teve culpa nenhuma. Esse é o ponto. Mas eu não quero culpar ninguém. A gente tem que tirar essa mania. Assim, eu falei, Iannone envolvido de novo, porque o Iannone é aquela coisa. Porque esbarraram nele, Rosa. Ele cometeu. Posso terminar? Ele cometeu a queima de largada. Aconteceu esse incidente e depois caiu, né? Então, assim, é o combo Iannone, é o combo de situações que Iannone está envolvido. Mas o foco não é o Iannone, né? O Iannone era só para ilustrar que na corrida a gente não pode falar muito do Lorenzo. Não pode. Foi a primeira curva ali. Um momento que, por sinal, poderia acontecer com qualquer um que está no bloco intermediário. Aí a gente pode falar, porque, de novo, a condição da pista, no molhado... mas, de novo, o Lorenzo não consegue render, a Ducati não é uma moto que demonstra ser uma moto ruim, pelo contrário, tem aquela potência de reta que todo mundo sabe, mas é uma moto bem equilibrada, talvez um pouco abaixo das duas Honda e Yamaha oficial, mas não é uma moto... A Ducati na Argentina no ano passado brilhou, né? Até que o Iannone caiu e levou o Dovizioso junto. Mas eles estavam dominando a corrida. Sim. E fora que nessa prova, as Ducatis de equipes independentes estavam andando bem. A grande questão o Lorenzo não conseguiu mostrar ali, quando teve treino livre, quando teve classificação, um desempenho aceitável e que deixou ele numa posição vulnerável. É claro, e aí você compara com o Dovizioso, o que ele fez. Dovizioso que aí a gente pode concordar que foi abarroado, né, Diogo? Podemos? Os dois foram abarroados, Rosa. Não, o Dovizioso. Agora eu tô perguntando do Dovizioso. Ele não foi abarroado, ele sofreu uma tentativa de assassinato na Argentina e agora também. Tanto no ano passado quanto agora. Então, aí o Dovizioso, então, talvez ele não tenha que correr na Argentina, né? Não, e Austin ano passado, acho que o Pedrosa dá um porrão também nele. Enfim, Sim. coitado. Sim. Mas o
o ponto é, o desempenho do Dovizioso em comparação com o Lorenzo nesse momento é algo a se pensar. Na época do Rossi, Thiago Raposo, para completar meu comentário, a Ducati não estava indo tão bem assim, não. Até preciso resgatar, mas era a Ducati em si que não estava indo bem. Parecia que os pilotos não conseguiam se adaptar ao estilo Ducati, que era a moto do Casey Stoner. Ficou conhecida por um bom tempo como a moto do Casey Stoner, que só o Casey Stoner conseguia domar aquela máquina. Então tem esse ponto. Bem por aí. A moto era péssima, cara. A moto era péssima. Era o Nick Hayden e o Valentino Rossi, e eles brigavam para conseguir uma posição entre os 10 primeiros. A moto era horrorosa. E tinha uma briga que eu nem sei o nome, nem lembro o nome, mas tinha o chefe da equipe que queria que o quadro fosse de um material tal, e o Rossi não gostava desse material tal, e aí ficava indo e voltando, e nessa brincadeira foram 2 anos, sem conseguir um resultado que prestasse pra nada. Cara, enfim, foi horroroso, mas não é tipo assim, foi muito mal por conta do Rossi, não, foi por conta da Ducati mesmo, que não tinha um equipamento, tinha um equipamento horroroso. Inclusive, na comparação Rossi e Hayden, o Rossi foi melhor que o Hayden, por exemplo. A batalha ali dentro da equipe, ele venceu. Agora, mais que isso, não tinha como conseguir, porque a moto da Ducati naqueles anos, se não me engano, se é 2011, 2012, era muito ruim, não tinha nem comparação. Mas sobre o Lorenzo, eu acho que ninguém esperava esse início tão difícil dele, né, dessa chegada. Eu até esperava, por exemplo, o Vinhales chegando bem na Yamaha, mas não tão bem. E esperava que o Dovizioso fosse sofrer um pouco na chegada do Ducati, mas não tão, né, tanto. O Lorenzo. Isso, perdão. É impressionante como ele tá sofrendo. Nesse final de semana ele falou que descobriram, mas aí é porque ele dá muito espaço para você interpretar isso como uma desculpinha. Ele falou que, olha, desde Valência, que a gente está andando com o banco numa altura, numa posição tal, e agora nós mudamos essa posição e eu me senti muito mais confortável, o tempo veio, o tempo apareceu, isso nos treinos livres, né? O tempo apareceu, eu consegui me acertar com a moto, e que pena que eu mandei na primeira curva, porque eu conseguiria ter um resultado bom me recuperando, enfim. Ele se encheu de esperança. Vamos ver se em Austin, se não me engano, daqui a 2 semanas, a gente vai conseguir ter alguma coisa aí que consiga puxar. Mas, de novo, por ter tido um resultado tão ruim, e aí ele meio que cita o problema no banco como algo que fez com que ele mudasse, né, o rendimento dele diretamente, se abre espaço para que alguém ache que foi uma desculpinha ou coisa do tipo. Enfim, pode ser, no final das contas, mas esse início está sendo muito duro. A gente tem que pensar, quando a gente fala sobre o Dovizioso, que o Dovizioso está na Ducati há 4 anos, mais ou menos, acho que até mais tempo que isso. Então, ele pegou aquela moto que saiu da mão do Rossi, por exemplo. Aquela moto horrorosa que veio avançando. Ele passou por todos esses projetos, sabe? Essa moto aí passou por desenvolvimento dele. A moto ano passado já tinha muito desenvolvimento dele. Eu lembro uma frase dele, por exemplo, do ano passado, que ele falava assim: o Iannone fica fazendo o que faz com essa moto e estragando o resultado da equipe, porque ele não tá aqui há 3 anos sofrendo com o resultado ruim para conseguir evoluir essa moto. Eu tô. Então, por isso que pra mim, perder um pódio como a gente perdeu, por exemplo, no ano passado na Argentina, dói. Dói muito mais do que pra ele dói. Essa foi uma frase quase meio ressentida dele, né, nesse sentido, mas é a frase do ano passado ainda. Mas ele tá há muitos anos envolvido com esse projeto, como todos, sabe? Ele conhece essa moto muito bem. Então, se o Dovizioso também estivesse andando mal, aí seria um problema muito grande da moto. Eu acho que não é o caso, acho que é algo mais específico do Lorenzo, né? Até o Petrucci, cabe lembrar que a Pramac, apesar de ser equipe satélite, a moto do Petrucci é igual a moto do Dovizioso e do Lorenzo, né? A do Redding, que é uma moto do ano passado, o Petrucci também conseguiu andar muito bem aqui agora, na Argentina. Ele tinha sofrido um pouco no Qatar, ele consegue, se não me engano, no top 5 agora, não estou lembrando disso exatamente, mas é algo parecido. Então, realmente para mim não é nada com a moto parece ter uma condição interessante, aquela Ducati de sempre, né, que, como você falou, só o Casey Stoner conseguiu fazer a moto andar bem em todo lugar, mas no geral assim, a gente sempre tem uma marca, uma imagem da Ducati andando muito bem em algumas pistas específicas e sofrendo em outras, né. Por exemplo, o pessoal sempre fala, quando a Ducati for correr no Red Bull Ring, como correu no ano passado, vai vencer, porque ninguém tem a velocidade reta que eles têm, sabe. A Ducati é muito marcada por algumas coisinhas desse tipo, e tem pistas específicas que acabam não funcionando tão bem. Essa pareceu ter sido uma delas, apesar de ter andado bem
bem aí no ano passado. O qualifying, que eu acho que é o que a gente tem que falar também, foi muito confuso, então, sabe, ficou difícil de ler. O Dovizioso não conseguiu desenrolar durante a corrida, porque foi abarroado, se não me engano, pelo Alexis Espargaró. Então, foi difícil, uma corrida muito difícil de ler da Ducati, mas eu não acho que é algo específico à moto, não. Mas esse sofrimento inicial é mais com relação ao Lorenzo mesmo. Com esses comentários, a gente já esbarrou nos 2 e-mails que nós recebemos. O Marcelo Cesarino manda a pergunta para o Fábio Campos, que não está presente aqui hoje, mas é muito no que a gente comentou. Ele pergunta, né, por que o Jorge Lorenzo está tão mal, acabou para a MotoGP? Cesarino, você foi tão comedido no seu comentário da Fórmula 1, que falou, não vou condenar, vou esperar. E na MotoGP você já está acabando com o cara que tricampeão da categoria. Vamos um pouquinho mais com calma. Oi? 9 anos apenas. E o Leandro JF mandou boa corrida, boas disputas e quedas esquisitas. A Yamaha está um passo à frente nesse início de temporada? Maverick é tudo isso mesmo ou está em uma maré de sorte? Vocês têm maré essa de sorte é forçada. Vocês têm essa impressão? Vocês têm essa impressão de que a Yamaha está à frente? Porque se não fosse o tombo do Marques, a Honda venceria com tranquilidade. Eu dava amostras, pelo menos. Eu não sei se o consumo do pneu do meio para a corrida para frente ia influenciar alguma coisa, ia mudar alguma coisa. Mas o início dava a impressão de que a Honda estava melhor. Mas se você lembrar 2 anos atrás, tem aquela famosa disputa do Marques, né? Que ele abre muito, uma vantagem imensa. 2 anos ou foi o ano passado? Agora eu tô na dúvida. Acho que ele cai com o Rossi há 2 anos. Foi há 2 anos isso, então. Há 2 anos atrás. Que ele abre uma vantagem imensa. E aí o desgaste excessivo de pneus aí começa a perder desempenho em relação ao Rossi. Vai lá, o Rossi... Então assim, existe até um histórico, né? Não é algo que nunca aconteceu. Eu não sei como que essa moto da Honda, né, estaria lidando nesse ano. Até porque, vamos dizer, no Qatar ela não foi uma moto, vamos dizer, top, né? Ela ficou atrás de Ducati e atrás de Yamaha no geral. A Ducati que conta, tá? Porque eu ainda não vejo o Lorenzo contando esse ano de novo. E o Pedrosa também teve um início difícil ali e tudo mais. Então, eu não sei, realmente não sei se a Honda é tudo isso, ou se mostrava ser tudo isso. O Marques pode tirar um pouco mais do equipamento quando não é possível, talvez. Isso sem sombra de dúvida. Acho até que ele conseguiu, em alguns momentos da carreira, mesmo com a Yamaha fornecendo um equipamento no geral melhor, conseguiu tirar isso. O ano passado é um pouco disso, né? Ele consegue se manter em várias situações na pista e vence. Teve provas maravilhosas, claro, que ele com chuva ou no seco conseguiu ultrapassagens andando muito. Eu me lembro bem da prova da Alemanha, que talvez é uma das grandes provas que ele fez. De novo, que a pista estava molhada, depois seca, enfim. Mas há situações que ele tira mais da moto, ele consegue fazer isso, ele consegue buscar o algo mais. Mas nesse momento eu ainda acho que a Yamaha nasceu melhor. Os 2 pilotos estão andando bem, os 2 pilotos conseguiram resultado. Vamos lembrar dos resultados de pré-temporada, né? Lá na Espanha, bons resultados, foram para o Qatar, uma pista com condições únicas, completamente diferente, bons resultados também, foram para a Argentina, tempo fechado, já uma outra condição completamente diferente das outras pistas, e a Yamaha andou bem. Então, por isso, né, a gente tem que ver que a Yamaha está um pouco à frente e o Marques vai ter que correr atrás. Ainda mais quando tanto o Marcos quanto o Pedrosa vem na mídia e fala, olha, a moto continua tendo os mesmos problemas do ano passado, né? E acho que é meio que sabido que o ano passado a Honda realmente vinha limitada e tem muito, mas muito do braço do Marcos para conseguir vencer aquele título do ano passado. Inclusive o Marcos, ele não foi ainda, mais uma vez na pré-temporada, eles fizeram testes privados em Jerez, só a Honda, né, especificamente.
E ele não foi, nem participou do teste. E ele falou porque ele não foi, na mídia, assim, abertamente. Falou, olha, a gente não tem novidade, nós testamos um primeiro spec da moto em Valência, é o mesmo problema que tem no ano passado, então eles não resolveram nada. Vamos fazer um teste privado para testar o quê? Se a gente já tá um ano andando nisso. Inclusive, quem guiou a moto principal nesse teste especificamente foi o Jack Miller, né, que é um dos pilotos que guiam a equipe satélite da Honda na MotoGP. Então, o Pedrosa falou algo parecido também. Então, se os pilotos dizem que a moto tem os mesmos problemas do ano passado, então acho que é um indício mais que claro que a Yamaha realmente, nesse momento, está um passinho ali acima da Honda e da Ducati. Indo para o nosso último tópico, último assunto, eu não sei se eu estou deslumbrado, eu não sei se eu estou sendo injusto com alguém, mas há muito tempo que eu não vejo. Obviamente, né, o Mark Marques alterou-se toda uma regra por causa dele, mas há muito tempo que eu não vejo um estreante chegar tão bem quanto Johan Zarco. O que esse cara tá andando é brincadeira, Thiago Santa Rosa. Sem sombra de dúvida, né? Liderou a prova do Qatar em um determinado momento, cometeu um erro, né? E acabou ficando fora, mas impressionou sim. O início ali foi impressionante. E nessa prova teve ali uma briga até interessante ali pela quarta posição, né? E acabou conseguindo um quinto lugar com uma Tech 3 que esse ano parece ter um desempenho um pouco melhor do que anos anteriores. Diogo Gomes até comentou no último programa que a gente falou da MotoGP a respeito da Tech 3, que já teve pilotos aí brigando por pódio e tudo mais, né? Mas é uma moto independente, é uma moto que está defasada em relação à equipe do Viñales e do Rossi. E ele tá ali, não é pouca coisa não. É claro, a gente tem que também levar em conta que ele não é um piloto que chega sem bagagem, né? Foi bicampeão da Moto2, né? Nesse último ano, principalmente, mostrando um amadurecimento muito grande. Mas não é só ele que tá me impressionando. Por mais que o Espargaró, o Alexi, tenha caído, de certa maneira, o desempenho da Aprilia em corrida, para mim, é impressionante também. É algo a se começar a observar com carinho. Porque enquanto a KTM ainda está num processo de desenvolvimento, está bem atrás em relação às outras motos de fábrica, a Aprilia não. A Aprilia já mostrou que é uma moto capaz ali de brigar com as, vamos dizer assim, com as independentes do bloco intermediário, e se bobear, se deixarem, ela briga com as oficiais. Inclusive, né, até se for levar em conta, estava aparecendo mais que a Suzuki, né? Apareceu mais que a Suzuki, um pouco por conta dos acidentes que aconteceram na prova. Então, para mim, eu dou o destaque ao Zarco, sim, mas também quero dar o destaque à Aprilia nesse início de campeonato. A Aprilia, né? A gente, lógico, o Espargaró fez um bom trabalho, mas sabemos que o desenvolvimento de moto é um dos pontos, e tem sido um dos pontos fortes desse modelo da MotoGP, que dá a oportunidade de depois pilotos mais jovens ou alguns intermediários chegarem ao bloco da frente. Concorda comigo, Diogo Gomes? Você já levantou a mão aí que eu vi. Eu concordo sim, subir por aí. Eu só iria adicionar que, de maneira alguma, eu quero diminuir todo o que o Zarco tem feito nessas duas primeiras provas, mas o Jonas Folger eu também, apesar de no Qatar ter sido um pouco limitado, mas a pré-temporada dele e essa corrida na Argentina eu realmente gostei. Talvez porque eu estava com expectativas bem baixas com relação a ele subir, até nem entendi muito bem. O Folger pra mim era mais um daqueles caras que ficam vários e vários anos na Moto2 e ali morrem. E quando ele subiu e começou a andar bem, até me impressionou um pouco, mas eu acho que vai mais do que o Zarco, e enfim, ele consegue pegar isso como um piloto diferenciado que e elevar uma certa potência, mas eu acho que a Tech 3 como um todo, faz tempo que eu não vejo a Tech 3 tão bem, sabe? E a dupla que nós tivemos nos últimos 2 ou 3 anos, não eram duplas ruins, você tinha o Paul Espargaró, você tinha o Bradley Smith, sabe? Ok, não são super gênios, não tô dizendo isso, mas são pilotos que têm sim seu nível, têm sim sua qualidade. Então acho que a Tech 3 como equipe,
evoluiu bastante para esse ano, e aí, de novo, citando o Zarco como piloto diferenciado que nós sabemos que pega isso, eleva uma certa potência e aí faz a diferença, mas é legal ver a Tech 3 forte de novo, né, a gente até citou no programa quando a gente falou sobre a corrida no Qatar, que desde, sei lá, 2012, 2013 que eles não conseguiam resultados tão bons, né, quando o Crutchlow e o Dovizioso ainda eram os pilotos, então é legal ver a Tech 3 de volta, aparecendo, né, e tomara que rivalize ali durante o ano com a LCR, que é apenas uma moto, né, apenas com o Crutchlow, mas é a principal equipe satélite da Yamaha e a principal equipe satélite da Honda, né? Tomara que eles façam uma briga ali meio que interna entre eles. A Pramac também tem um momento muito interessante. Eu queria só completar, Thiago Raposo, se você me permitir, e até é engraçado isso, porque a diferença do Folger para os Arco nos anos anteriores, né, nas categorias de base, foi, de certa maneira, até grande, né? Então, o Folger chegando na 6ª posição, chegando nessa corrida até próximo, mostra também que a Tech 3 está estruturadinha, está arrumadinha para conseguir bons resultados nesse ano. E a MotoGP agora volta em ação nos Estados Unidos, assim como já foi dito pelos meus companheiros de bancadas no final de semana do dia 23 de abril. Então logo ali teremos aí novamente então essas motos na pista. Vamos ficar de olho, vamos ficar observando aí tudo que a gente comentou aqui. Será que o Viñales vence a terceira? Será que o Marques consegue colocar a Honda aí no mesmo nível de competitividade? E o Rossi vai se reinventar? Vai buscar o Viñales? Vai terminar à frente? Jorge Lourenço vai conseguir fazer alguma coisa? E esse Zarco vai continuar brilhando? Serão respostas que nós responderemos para vocês no programa pós-GP das Américas em Austin. Ô Raposo, até para completar, né? A gente falou bastante desses itens, mas a prova em si, o Diogo Gomes acabou até de comentar, vamos deixar de falar isso. A prova em si não foi tudo isso, não. Talvez poderia adicionar nesse final também uma prova melhor, né? Uma prova como foi, por exemplo, a do Qatar.